A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos que estão conectados nesse vídeo, que Deus possa abençoá-lo, trazer uma palavra bíblica ao seu coração. Eu quero ler aqui Daniel capítulo 2, livro segundo o profeta Daniel, palavra de Deus na boca deste homem de Deus, conforme capítulo 2, versos 20 e 22. Nos diz assim a palavra do Senhor: disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendido. Ele dá inteligência aos inteligentes. Ele revela profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e conhece o que está em luz ou na luz. Hoje, nosso terceiro vídeo, nossa terceira lição, falando sobre os atributos de Deus. E nessa feita queremos refletir por alguns minutos sobre a onisciência de Deus. Lembrando que cada estudo desse é um resumo do estudo que temos dado, uma síntese, um pequeno resumo do estudo que temos feito acerca de atributos de Deus e ministrado nas quintas-feiras na Igreja Presbiteriana em Morada de Laranjeiras. Observe que todas as coisas são conhecidas diante do Senhor. Imagine quantos peixes tem nos oceanos, é inimaginável. Quantos peixes tem nos rios, quantos peixes tem nos igarapés, os pintadinhos, os amarelinhos, os grandes peixes, os pequenos peixes. Deus vê ao mesmo tempo e conhece ao mesmo tempo todos os peixes. Se você pensar em atravessar o Brasil de carro e você imaginar quantas folhas tem às margens de uma rodovia, de ponta a ponta, lá da divisa com a Argentina, a divisa com a Bolívia, lá no norte, cada folha existente, não somente às margens dessa BR, mas em todo o planeta, Deus as vê, Deus as conhece, todas elas ao mesmo tempo. Se você pensar quantas pessoas orando no mundo inteiro, dia e noite, considerando que os fusos horários diferentes, dia e noite, porque enquanto é dia em um lugar, é noite no outro, todas orando simultaneamente. Deus vê as atitudes, na verdade, não somente dos teus filhos, dos que estão na luz, conforme diz a palavra lida, mas também dos que estão nas trevas. Deus conhece a mente simultaneamente, ao mesmo tempo, de cada indivíduo, de cada ser humano, e conforme a expressão do texto, de cada criatura, e cada criatura, seja inanimada, seja matéria, seja indivíduo vivo, como cada mosquitinho que voa em todo o planeta. Deus conhece todas elas e Deus as vê, todas elas ao mesmo tempo. Deus é tremendamente onisciente. Deus sabe todas as coisas, e Ele é onipresente, está em todo lugar, ao mesmo tempo. Mas hoje nós queremos focar um pouco mais sobre a onisciência do nosso Deus. Deus conhece cada pormenor existentes nos céus e na terra. Não há nada que fuja o seu entendimento, a sua visão, o seu conhecimento. Não há nada secreto para Deus. Ele sabe todas as coisas. Deus jamais erra. Deus jamais falha. Citamos no vídeo anterior, mais de 2.000 profecias existem nas Escrituras, todas elas se cumprindo literalmente, séculos depois, milênios depois, porque Deus conhece todas as coisas. E Ele as revela, aquelas as quais aprouver a Ele revelar. Em Hebreus capítulo 4, versículo de número 13,
Nos diz a palavra que não há criatura que não lhe seja conhecida. Pelo contrário, todas as coisas lhe são conhecidas. E a Ele, a esse Deus que conhece todas as coisas, ainda a palavra não nos chegou à boca e Ele já conhece toda. Esse Deus descrito aqui em Hebreus 4,13, a Ele, finaliza o versículo, de que a Ele nós prestaremos contas. Isto traz para a nossa alma uma paz muito grande, porque nós sabemos que esse Deus nos ama, nós sabemos que esse Deus se importa conosco, nós sabemos que esse Deus tem cuidado de nós, conhece as nossas fraquezas, as nossas falhas, mas conhece também o nosso amor por Ele. Mas esse atributo de Deus é apavorizante para aqueles que vivem longe de Deus, porque também sabem que o Senhor os conhece e não é possível se esconder de Deus. Ainda a palavra não me chegou à língua, à boca, está ainda lá em formação no pensamento, ainda nem sequer a pensamos, o Senhor já a conhece toda. O salmista, no Salmo 139, versos 2 a 4, ele fala acerca desse conhecimento de Deus sobre os nossos pensamentos. Porque Deus conhece. Por que Deus conhece? Deus conhece porque Ele decretou. Deus conhece porque Ele criou todas as coisas. Tudo lhe é hiper conhecido, é transparente. A criação, você e eu, somos como transparentes aos olhos do Senhor. Ele conhece desde esse vírus, um vírus que é totalmente invisível aos nossos olhos, mas para Ele é totalmente conhecido nas mínimas partículas. Ele conhece os vírus ainda desconhecidos. Ele conhece também a imensidão do universo, aonde o homem não faz sequer ideia. Chega a dizer a ciência aí a probabilidade de milhões de galáxias, cada galáxia com sua complexidade planetária. Deus conhece todas as coisas, porque o mesmo Deus que criou essa vastidão do universo é o mesmo Deus que criou também o infinito em pequenidade. E se esse Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Quem viu Caim matar a seu irmão Abel? Ninguém. Mas Deus o chama e Deus o diz: Caim, o sangue do teu irmão está clamando da terra. Deus viu, porque nada foge aos olhos do Senhor. Tudo lhe é conhecido. E como lhe é conhecido, Ele, Deus, fez o projeto da salvação lá antes da fundação do mundo, como diz Efésios 1:4, porque Ele conhecia que o homem cairia, e conhecia porque Ele mesmo providenciou a queda para manifestar da sua graça e nos salvar, para manifestar da sua ira no homem que permanece decaído. Os ímpios odeiam, portanto, a onisciência de Deus, porque não se pode esconder de Deus, não se pode enganar a Deus, mas nós amamos os atributos de Deus e dentre eles este também, porque sabemos que Deus nos conhece e sabe que é verdadeiro o nosso amor para com Ele. Mas se alguém tem um amor falso, se alguém vive na religiosidade, realmente há com que se preocupar, porque a Deus ninguém pode enganar. Você pode viver em pecados escondidos, que ninguém saiba a não ser você mesmo. Assim pensa você, porque Satanás, que tem mais de 1000 anos de experiência, sabe. E também Deus sabe. Satanás não é onisciente, mas nós sabemos que um animal criado por Deus, como um boi, por exemplo, é capaz de sentir o cheiro de um indivíduo a 1000 metros de distância, ou um cachorro. Ora, o inimigo é muito astuto e tem milhares de anos de experiência, e ele é capaz de saber por dedução, pelas próprias sintomas e indicações, e muitas vezes por ver mesmo a sua prática, a nossa prática pecaminosa. Ele é o nosso acusador, que nos acusa dia e noite, mas nós temos um advogado, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que sofreu, que morreu em nosso lugar, e que sabe que o nosso amor é verdadeiro, é sincero, é honesto,
diante do Senhor. Mas não tente enganar a Deus, tentando esconder de Deus dentro da igreja, vivendo em religiosidade, porque religiosos não entrarão no céu porque são membros de igreja. É necessário muito mais do que isto. É necessário ser servo de Deus de fato e de verdade. Mas os ímpios querem banir Deus da sua consciência, porque Deus, esse Deus tremendo, onisciente, é assustador para a consciência daqueles que vivem em pecados escondidos. Mas a onisciência para nós, repito, é um consolo. Deus sabe das nossas fraquezas. Deus sabe que o amamos. Deus sabe que cremos. Deus sabe que o recebemos como dono, proprietário, Kyrios, que quer dizer Senhor das nossas vidas. Deus sabe que isso é real. Como sabe também que caímos. Mas quando caímos, porque Ele nos ama e conhece a sinceridade do nosso coração, Ele sabe disso. E por isso mesmo Ele nos restaura, Ele nos levanta e Ele nos recupera, porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Como diz o Salmo 107, versículo 1, né, e vai se repetindo várias vezes, porque Ele realiza maravilhas e realizou maravilhas a favor do seu povo. O apóstolo Pedro, em João, capítulo 21, versículo 17, mais precisamente, quando se encontrou com Jesus, ali depois de Jesus já ressurreto, e então o seu Jesus lhe pergunta: Pedro, tu me amas? Por 3 vezes. E por 3 vezes Pedro responde: Senhor. Por 2 vezes Pedro responde: Senhor, tu sabes, Senhor, eu te amo. Mas na 3ª vez Pedro responde com uma ênfase, e ele diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus sabe que você o ama. Jesus sabe se o seu amor é sincero. É possível um homem ou uma mulher enganar o seu cônjuge, seu namorado, sua namorada. Mas a Deus ninguém pode enganar. Temos que ser sinceros com Deus, porque somos transparentes para o Senhor. Religiosos e ateus não podem enganar a Deus. Quantos no mundo, pensando, orando, falando, andando, dormindo, comendo, bebendo, e Deus vendo cada um, e vendo a célula do corpo de cada um, Deus conhece, na integralidade da minúcia das células, dos cromossomos, dos neurônios, e enfim, da totalidade e da integralidade de cada indivíduo, ainda que seja de um vírus invisível, ou da grandiosidade na infinitude do universo. Deus conhece todas as coisas. Por isso que esse Deus transcende a razão humana, transcende uma explicação explicável, compreensível, definível, né? Porque Deus conhece tudo e todos. Deus conhece todo o passado da humanidade. Deus conhece todo o presente e todo o futuro em toda a sua totalidade a uma vez só. Deus não é lógico. Deus não é cabível como que em uma caixa. Deus não é explicável. Deus não é medível, mensurável. Deus não é definível. Deus é aquele único que criou todo o visível e invisível, que criou todas as coisas a partir do nada. Ele é eterno, Ele é imutável, Ele é onisciente, Ele conhece tudo e todos. Deus decretou a criação e também fez os decretos futuros, e cada um vem à existência no momento que Ele decretou que assim viessem. E já antes da fundação do mundo, Deus já conheceu você, que viria à existência hoje. Lá, Ele já decretou a sua existência hoje. Por isso o mundo rejeita esse Deus. É algo fora da lógica, algo fora da verbalização, algo que vai além
da nossa capacidade e da nossa razão, porque Ele que é infinito e nós finitos e limitados. A palavra do Senhor em Atos, capítulo 15, o versículo de número 18, diz que tudo, e a ideia de tudo ali, como um bom mineiro, digo, tudo é tudo, ai. Tudo é conhecido desde os séculos, né? Então, para Deus, tudo é sem surpresa. Deus não é pego jamais de surpresa. Nada é novidade para Deus. Não existe possibilidades de Deus errar, de Deus se confundir, de Deus se equivocar, ou de Deus for pego de surpresa. Por isso a gente vê ali em Apocalipse revelações dos fins dos tempos, feitas há mais de 2000 anos atrás. Revelações que a gente não sabe. Algumas delas, ou a principal delas, a volta de Jesus, o dia, a hora, quando Ele voltará, pode ser essa noite, pode ser o ano que vem, pode ser daqui a 10 anos, ou quem sabe daqui a 1000 anos, ninguém sabe. Mas sabemos, sucederá, porque Deus escreveu a história, e por isso Deus conhece a história, e por isso Deus, e somente Deus, conhece todo o passado, todo o presente e todo o futuro. A causa de tudo, segundo, é porque tudo foi criado segundo o conselho, a vontade dele mesmo. Ele decretou na sua criação, criação chamada ex nihilo, criação a partir do inexistente, algo inimaginável, porque nós não conseguimos imaginar o inexistente. João capítulo 1, versos 1 a 3, Evangelho de João, e é interessante que ali nos revela que todas as coisas foram criadas por meio do Verbo, que Jesus Cristo era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas que foram feitas por intermédio dele. Portanto, nada do que foi feito sem ele. Ele era o Verbo, ele era a palavra, através da qual todas as coisas foram criadas. Todas as coisas em todos os tempos, porque tudo é tudo. Não há nada que Deus não tenha criado. Como vimos no vídeo de número 2, sobre os decretos de Deus, todas as coisas foram criadas por Deus. E esse Jesus nos amou e projetou, e o Pai o decretou, que Ele nos amasse com amor tão profundo, como diz João 3,16, que viesse ao mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todos nós que nele cremos, tenhamos a vida eterna. Temos que amar esse Deus, temos que nos achegar a esse Deus, temos que nos deleitar nesse Deus, gozá-lo, aproveitar, desfrutar desse Deus, e temos que honrá-lo, que glorificá-lo, que bendizê-lo, por Ele ter se revelado para você e para mim, e por termos esse privilégio de conhecê-lo à medida que Ele se revelou para nós. Porque cada um anda na luz que tem, cada um conhece a Deus, até o ponto que Deus se torna conhecido para este. Em Provérbios 15, versículo de número 3, diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, sobre os bons e sobre os maus. Os olhos do Senhor, conforme lemos lá em Daniel, eles, portanto, estão, inicialmente o lemos, né? Eles estão tanto nos céus como no inferno. Eles estão nos bons lugares como nos maus. Não há lugar aonde Deus não visualize algo aonde você possa se esconder de Deus, como se ali Ele não fosse saber o que você está fazendo, o que você está vivendo. Aquele segredo mais profundo, que até mesmo você conseguiu esquecer-se dele, conseguiu enganar-se a si próprio, Deus conhece plenamente, completamente. Por isso, cuidado com o que pensas. Mesmo se estiver sozinho em casa, mesmo se estiver em pleno deserto, cuidado com o que fala, cuidado com o que pensa, cuidado com o que sente, porque Deus conhece os seus pensamentos, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos.
Resta-nos, portanto, admirá-lo, resta-nos, portanto, adorá-lo, resta-nos, portanto, gozá-lo, ser feliz com ele, ou sermos infelizes, com um vazio tremendo dentro de nós, que só ele é capaz de preencher. E há tantos querendo preencher esse vazio de diversas formas e maneiras. Podem ter o dinheiro que for, podem ter o poder que for, mas se não tiver esse vazio preenchido por Deus, então viverão em plena angústia, em pleno buraco, em um pleno abismo do tamanho de Deus, porque só Deus pode preencher. Se feliz ou infeliz, conforme diz Provérbios 16:4, Deus criou até o proverso para o dia da calamidade. Portanto, se você for um perverso, se você for um servo cheio do Espírito Santo de Deus, se você for um religioso, de qualquer forma, Deus será glorificado no dia do grande juízo por você, ao derramar sobre você a sua ira, a ira sobre aqueles que vivem em pecado, mas também Deus será glorificado sobre os seus filhos, ao derramar sobre nós a sua graça, o favor que nós não merecemos, bênção que nós jamais merecemos, o presente da vida eterna, quando ouviremos: venha, bendito de meu Pai, entra no gozo do teu Senhor para a eternidade. Estar ali morando e gozando e aproveitando numa vida onde toda lágrima foi enxugada, onde só haverá alegria e gozo. Mas ai daqueles que se aborrecem e desprezam o Senhor, porque também receberão a sua recompensa. O salário do pecado, que é a morte. E a palavra morte, descrita em Apocalipse capítulo 21, chamada também de segunda morte, ou lago de fogo, uma metáfora, uma figura de linguagem, porque também chamada de inferno, que é como se o cidadão começasse a morrer, mas jamais termina de morrer, em agonia eterna. E Deus glorificado também por exercer sobre esses a sua ira. Portanto, Deus criou também o inferno, Deus criou também a Satanás, e para ele criou o inferno, para colocá-lo lá no devido tempo. Deus criou todas as coisas, e Deus é glorificado em todas as coisas. Graças a Deus, nós conhecemos ao Senhor, amamos ao Senhor, e estamos debaixo da graça do Senhor. Graça, que é um outro assunto, um outro atributo, que veremos em outra oportunidade. Então, que glorificado seja o Senhor, a Ele toda a honra e toda a glória, eternamente. Amém e amém. Eu quero orar concluindo este vídeo. Terceiro dessa série. Primeiro, sobre a solidão de Deus. Segundo, falamos sobre os decretos de Deus. E hoje, falando sobre a onisciência de Deus. E prosseguiremos, se Deus quiser. E for assim, é para a sua glória. Deus te abençoe. Se esse vídeo lhe abençoou, encaminhe para que outros também sejam abençoados por esta palavra, palavra do Senhor. Eu quero orar concluindo assim este vídeo. Pai, glorificado seja o teu nome. Que o Senhor possa estar abençoando a cada um conectado nesse vídeo ou que virá a se conectar. Que possa aprender da palavra do Senhor, crescer na presença do Senhor, para a glória do Senhor. Que o Senhor abençoe, ministrando paz a cada vida que está ouvindo, a cada família, e segundo as suas necessidades e realidades, o Senhor os abençoe, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe a sua vida.